escrito por Salomão, Eclesiastes, capítulo de número 9. Você vê que há uma projeção na literatura do rei Salomão que começa com Cantares, que é uma poesia que revela o relacionamento de Deus com a igreja, do rei com a sua amada. E ele escreve Cantares de Salomão porque no auge da sua juventude, portanto, Cantares tem essa expressão romântica. Depois ele escreve, já numa fase mais adulta, o livro de Provérbios, e por fim, já quase no final da sua vida, ele escreve Eclesiastes. Portanto, Eclesiastes, livro da maturidade, palavras da maturidade, entendimento de uma mente madura. Portanto, há tanto contraste entre Eclesiastes e Cantares de Salomão. Há uma projeção na literatura do rei Salomão. Capítulo 9, versículo 10, é a notícia que eu quero te dar hoje. Eclesiastes 9, 10 é a notícia que eu quero te dar. Mas junto com essa notícia, eu trouxe um alerta e trouxe um conselho. Qual é a notícia? 9 e 10 diz assim: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, qual é a notícia que esse texto nos traz? Você vai morrer. Você vai morrer. Essa é a notícia do texto. A sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência. E essa é uma certeza a quase todos os homens do planeta Terra, com exceção apenas da geração do arrebatamento, porque essa não terá morte. Paulo diz, tanto na carta aos Coríntios quanto aos Tessalonicenses, que aqueles que estiverem vivos no dia do Senhor terão seus corpos transformados. E a expressão poética de Paulo é: então aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então se dirá: tragada foi a morte pela vitória. Então essa geração, que é a geração do arrebatamento, não experimentará a morte física, porque a morte que Salomão trata aqui é a morte física, uma vez que ele ainda não tinha a revelação do Cristo e do propósito eterno de Deus, que é de levar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo e as almas que lhe pertencem para a eternidade. Então ele trata da morte física, com exceção da geração do arrebatamento. Todos os homens experimentaram a morte. E essa é uma notícia comum a todos nós, embora a gente não goste muito de saber ou de lembrar disso. Porém, não é só uma notícia que eu trouxe também um alerta que diz assim: ó, pior do que morrer, já é ruim a beça. A consciência de morrer já é ruim a beça, mas pior do que morrer é morrer sem viver. É passar uma existência inteira de 70, 80, sei lá, 90 anos e não experimentar da vida. É possível existir e não viver? É possível, segundo a expressão de Paulo, o apóstolo, Efésios capítulo 2, quando ele diz assim: estando vós mortos em
delitos e pecados, o Senhor Jesus te trouxe a vida, ou Ele vos vivificou, essa é a expressão. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esse vós, para existir, precisa estar aqui. Paulo estava dizendo assim: vocês desfrutam de uma existência morta, mas em Cristo vocês encontraram a vida. Então é possível que a gente atravesse uma existência inteira sem experimentar a vida. E isso não tem nada a ver com pertencer a uma igreja ou não pertencer a uma igreja, ter o nome escrito no hall de membros de uma instituição, ou não ter o nome escrito no hall de membro de uma instituição. A diferença é se o seu nome, o meu nome está escrito no livro daqueles que vão viver na eternidade, no livro da vida. Pois assim poderemos então desfrutar de uma existência com vida. Porque Cristo veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pior do que morrer e a consciência de que eu vou morrer é a gente passar essa existência morta inteira sem descobrir a vida. Então, Salomão, escrevendo esse texto aqui, ele tem uma revelação progressiva do que seria então o desfrute da vida. E então ele traz essa orientação: gente, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque haverá um dia em que você não poderá mais fazer isso. Bom, além da notícia e do alerta, tem um conselho. Eu acho que a gente precisa viver em qualquer tempo. Quanto mais a gente procrastinar a oportunidade que nós temos de abraçar a vida e viver a vida de Deus para nós, pior será. Agora, como é que a gente faz isso da maneira correta? Salomão explica: tudo que vier à sua mão. Não é a minha mão. O que vier à minha mão eu vou fazer. Agora, o que vier à sua mão é você que faz. Em outras palavras, Salomão está dizendo assim: que nós podemos existir dentro de uma tarefação satisfatória ao coração de Deus, sem ultrapassar o limite que nos é imposto, sem ferir a liberdade daquele que está ao nosso lado. Porque o que às vezes a gente percebe é que tem gente tentando fazer o que veio à mão do outro para fazer. E quando a gente cria essa ideia errada de que nós podemos fazer o que está na responsabilidade do outro, certamente nós negligenciamos aquilo que está sob a nossa responsabilidade, porque Deus tem uma medida de tarefa para cada um de nós ao longo da nossa vida, que preenche a nossa existência com a vida que Deus tem para nós. Há uma medida para cada um de nós. Então, se eu largo mão da minha medida para poder me envolver sobre o que está sob a sua responsabilidade, pode ser que eu esteja negligenciando o que está sob a minha responsabilidade. Bom, Salomão fala sobre a gente ter esse entendimento de respeitar o espaço uns dos outros. O que veio à sua mão? Eu preciso prestar atenção no que veio à minha mão para fazer, porque o que veio à minha mão é minha responsabilidade, mas eu preciso não procrastinar essa responsabilidade e assumi-la, porque quando eu não assumo o que veio à minha mão para fazer, quando eu não assumo a minha responsabilidade, alguma coisa fica faltando, e às vezes outros vêm fazer o nosso lugar, vira uma confusão. Então não é apenas assumir a responsabilidade com a consciência de que há um limite, mas é também, segundo esse texto aqui, ter a consciência de que esse é o tempo para a gente fazer, é a não procrastinação. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça agora, faça conforme as suas forças, obviamente respeitando o seu limite. Nós não podemos exagerar, mas nós também não podemos sonegar. Há um limite, há um equilíbrio, porque quem faz além das suas forças certamente se cansará no caminho.
E quem faz abaixo das suas forças certamente está sonegando aquilo que você e eu poderíamos fazer. Então Salomão está lembrando a gente que há um limite de existência de tempo de vida. Ele diz: olha, sepultura para onde tu vais, não há obra, não há ciência, não há planejamento, não há indústria, não há nada, não há nada. Então, tudo que vier todo para fazer agora, esse é o tempo de fazer, então faça conforme as suas forças. Quero ler para vocês no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 9, que é o outro lado dessa verdade, do mesmo capítulo 7, mesmo capítulo 9, versículo 7, que é o desfrute. Olha só, 9 e 7: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Se eu tenho a consciência de que há uma responsabilidade a ser cumprida, se eu tenho a consciência de que aquilo que veio às minhas mãos para que eu faça, então eu faço, eu tenho um outro lado que eu desfrute, que é sentar e comer com alegria. Porque às vezes na supertarefação, nas nossas muitas responsabilidades, a gente esquece da mesa, que é o lado bom da vida, sentar à mesa e comer o nosso pão com alegria, com satisfação, com celebração. Por quê? Porque Deus se agrada, Deus já se agradou desse coração que entendeu que há uma responsabilidade a ser assumida e assumindo, executa conforme as suas forças. Ponto, feito isso, agora senta e come o seu pão. Senta e beba com o coração, com o bom coração o teu vinho. Senta com alegria. Senta onde? Na mesa. Para desfrutar daquilo que Deus tem proporcionado. Versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Bom, se eu quero viver essa vida que Deus tem para mim, eu preciso lembrar disso aqui, de que não é só trabalho, responsabilidade e desfrute, há também uma espiritualidade a ser vivida e exercida e experimentada por cada um de nós. Lembrando que o homem é bidimensional. Aliás, Paulo fala sobre isso quando ele diz assim: se nós esperarmos de Deus apenas para esta vida, então seremos os mais miseráveis de todos os homens, porque o homem é bidimensional. Nós esperamos para essa vida, glória a Deus, e muito, só que não só para essa vida, nós esperamos também para a vida futura, para a eternidade, para a espiritualidade. Então, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e as suas vestes sejam sempre alvas. Você que tem que cuidar da sua materialidade, nós que temos que cuidar das nossas responsabilidades, nós que temos que dar conta de tudo isso, precisamos lembrar, ou jamais esquecer, que o homem, além de ser material, é também espiritual. Precisa trabalhar, mas também precisa orar. Precisa cuidar dos filhos, mas também precisa ler a Bíblia. Precisa assumir as responsabilidades profissionais, ok, mas também precisa consagrar a sua vida a Deus, porque o homem existe dentro dessa esfera interdimensional. Termino lendo o verso 9, que diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, ou da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol, aqui e agora. Vai e aproveite. Deus colocou uma pessoa do seu lado, vá e aproveite. Goze a vida com uma mulher que amas. Deus te deu uma aliança.
Vá e aproveite. Então perceba que você vai morrer qualquer dia desse. Se você não faz parte da geração do arrebatamento, qualquer dia desse seu coração para de bater. Mas enquanto isso, você tem tanta coisa para fazer. Porque pior do que morrer é viver ou é existir sem nunca ter vivido. Amém, meus irmãos? Então, para fazer o seu uniforme, aplauda.